A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre louvor nos lábios e enquanto o coração está distante. O tema do vídeo de hoje vai abordar a nossa adoração ao Senhor de forma verdadeira, de forma sincera. Há umas 2 semanas, há uns 2 vídeos, nós estamos falando sobre esse tema. E a adoração é um tema inesgotável. Quanto mais nós falamos, quanto mais nós estudamos sobre isso e discorremos sobre o assunto, mais nós aprendemos, mais o Espírito Santo tem a nos ensinar. E hoje eu quero ler sobre João 4, 23 e 24, que é uma passagem tão conhecida de Jesus e a mulher samaritana, em que ele nos ensina quantas vezes nós rotulamos a adoração como certo e errado, né? Lugar certo, lugar errado, modo certo, modo errado. E ali Jesus ele ensina a simplicidade da adoração para aquela mulher. E quantas vezes os nossos lábios pronunciam declarações de amor, mas o nosso coração está longe de Deus? Quantas vezes pronunciamos declarações de amor a Deus, mas o nosso coração está distante? E eu quero ler aqui 2 versículos do Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. No diálogo ali de Jesus com a mulher samaritana, ele diz: no entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Verdade. Jesus ele está ensinando aquela mulher a verdade da adoração. Qual a forma certa de adorar, né? Era o questionamento. Deus não procura adoração porque de adoração o céu está repleto. Deus tem a perfeita adoração no céu 24 horas por dia. Ele procura adoradores, ele procura relacionamentos, ele procura filhos que querem relacionamento com ele. Ele procura filhos que querem passar tempo com o Pai. Há uma frase que uma cantora diz que só os íntimos adoram, sobre adoração. E se nós tivermos essa convicção em nós, que só os íntimos adoram, e queremos ser adoradores que adoram em espírito e em verdade, nós vamos procurar isso, nós vamos procurar essa posição de adoradores. Porque o Senhor procura adoradores, Ele não procura adoração. Em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, a parte A do versículo diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, um dos princípios do adorador é ter o coração totalmente do Senhor. É ter um coração guardado no Senhor. É ter um coração escondido no Senhor. Muitos caem no erro de pensar que o que Deus mais quer é a realização de muita música, muita festa, muitas celebrações, e que isso será trocado por bênçãos. Se nós fizermos bons cultos, ótimas celebrações, ótimas festas, o Senhor nos abençoará. Essa troca, né? Queremos inconscientemente muitas vezes, achamos que por celebrarmos pelo culto na igreja somente, por estarmos reunidos ali celebrando, cantando, fazendo festa, festejando, só por isso temos que ser abençoados. O Senhor tem que nos abençoar, porque nós fomos à igreja e celebramos. Deus está interessado em muito mais do que isso. Tem uma palavra em Amós, capítulo 5, dos versículos 21 e 23, que é uma palavra dura que Deus dá ao povo de Israel. Ele diz assim: ai, ai, eu odeio e ignoro as vossas festas religiosas. Também não suporto as vossas assembleias solenes. Ainda que me ofereçai holocaustos, vossos sacrifícios queimados, com vossas ofertas de cereais, não me agradarei disso. Tampouco olharei para as ofertas de paz e comunhão. Mesmo que sejam de vossos melhores animais de engorda. Afastai, pois, da minha pessoa som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias das vossas liras. Então é uma palavra dura aqui, que o Senhor está rejeitando
o louvor, né, o sacrifício que Israel está dando a ele, que o povo de Israel está oferecendo a ele, porque o coração de Israel estava longe do Senhor, estava desobediente, estavam ali cumprindo um protocolo, simplesmente sendo religiosos, mas não tinham relacionamento, intimidade, não tinham prazer em estar na presença do Pai. O incentivo válido para adorar é o amor. Somente o amor. Um coração quebrantado, que ama estar na presença de Deus. O incentivo desse coração é o amor. A realidade do amor se mostra na obediência e na adoração verdadeira. Qual é a forma de eu demonstrar amor ao meu Deus, ao Senhor, ao Deus vivo? Na obediência e na adoração verdadeira, em espírito e em verdade, em sinceridade. Adoramos porque amamos, porque somos gratos. Adoramos porque cremos em Deus, no Deus revelado na Bíblia, na palavra de Deus. E confiamos em suas declarações e promessas. E tudo isso nos prepara para adorarmos eternamente na presença dos anjos e dos santos redimidos. Então é uma preparação. O Senhor está nos preparando para uma eternidade de adoração na presença do Rei. Uma eternidade de adoração na presença de Jesus. Uma adoração inesgotável. Então o Senhor está nos preparando, nos ensinando. O nosso coração precisa estar diante de Deus rendido, quebrantado, contrito, adorando ao Senhor. Para que eu seja um adorador em espírito e em verdade, que adore em espírito e em verdade. Para que eu seja um adorador, que o Senhor encontre, que esteja com o coração atraído por Deus. Eu preciso negar o meu eu. O adorador precisa negar o seu eu. Quando o eu não é negado, ele é necessariamente adorado. Porque o que é a idolatria? É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Eu idolatro tudo aquilo que ocupa o lugar que precisa ser do Senhor. E se tem algo ocupando o meu lugar, e esse algo é o meu eu, ele está sendo idolatrado. O meu eu está sendo idolatrado. Jesus, ele diz que quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Para que eu não adore o meu eu, para que o meu eu não esteja no lugar de Jesus, eu preciso negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e segui-lo. Tomar a minha cruz é o quê? Negar as minhas vontades, negar aquilo que eu busco na minha vida e não tenho certeza, eu não busquei direção de Deus para saber se aquela é a vontade de Deus para mim. Jesus ele nos ensina a renunciar às ambições que são centradas em nós mesmos. Todas as ambições que é centrada em mim mesmo, tudo que eu busco, que eu procuro, que é centrado em mim mesmo, eu preciso renunciar. Porque Jesus ele ensina isso em Mateus 16, 24. Ele ensina a renunciar às ambições que são centradas apenas em nós mesmos, no nosso querer, no nosso realizar. Porque nós temos que confiar no querer e no realizar do Senhor. A menos que relacionamentos satisfatórios sejam mantidos entre o adorador e Deus, o adorador e seu próximo, os sacrifícios se tornam sem sentido. Tem que haver uma relação saudável entre eu e Deus. E do mesmo modo, da mesma forma, tem que haver um relacionamento saudável entre eu e o meu próximo. Só assim eu posso ser um verdadeiro adorador, porque eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Eu me preocupando com esses dois mandamentos, todo o resto fica mais fácil. Todo o resto, automaticamente, será um facilitador para que eu cumpra toda a palavra do Senhor. E quando nós olhamos lá em Amós, quando ele fala, afasta de mim o estrépito dos seus cantos, afasta de mim as suas festas, né? Eu odeio e ignoro as vossas festas. Em algumas versões diz, eu aborreço. Então, quando nós vemos os verbos aborreço, odeio, ignoro, são verbos muito fortes. Quando o Senhor olha para nós, chega a se aborrecer com o nosso louvor, nós precisamos fazer uma análise de como eu estou me apresentando diante do Senhor como adorador. Como eu me derramo diante de Deus no meu momento de louvor. Porque a minha vida precisa ser uma vida de constante adoração. E como eu estou com a minha vida de adoração?
Eu estou apegada em lugar? Eu estou apegada em forma? Assim como aquela mulher samaritana questionou Jesus ali. Qual é a forma correta? Qual é o lugar correto? E o Senhor dizer que aborrece, odeia e ignora a adoração do povo de Israel, os sacrifícios, é algo muito forte que nós temos que trazer para os nossos dias e meditar nisso. E nos colocar nessa palavra, trazer essa palavra para a nossa vida e analisar como, de fato, eu estou adorando o Senhor. Para o Pai, o importante é o ser antes do realizar. É o coração e a motivação que antecedem qualquer ação, que faz o homem verdadeiro, autêntico e transparente diante de Deus que tudo vê, em espírito e em verdade. Eu preciso ser verdadeiro, autêntico e transparente. Na adoração, no relacionamento com meu irmão, no meu dia a dia, como adorador, que adora em espírito e em verdade, com transparência, com autenticidade. A adoração não faz parte da vida cristã, ela é a própria vida cristã. A adoração é a própria vida cristã, não há separação, não há um momento do dia em que eu adore, não há um cântico melhor para adorar, não há uma forma corporal em que eu tenho que estar, que eu estou adorando, mas a adoração é a própria vida cristã. Em João 4:22, Jesus afirma que os judeus adoravam a quem conhecia. Um outro princípio, um outro ponto que o adorador precisa estar ciente. Ele tem que se conscientizar de que ele precisa conhecer a Deus. Nós adoramos a quem conhecemos. O verdadeiro adorador, ele adora a Deus de forma autêntica quando ele conhece. Só podemos adorar a Deus se o conhecermos. Sem conhecer a Deus e se relacionar com Ele, é impossível adorar. Sem conhecer o Deus a quem nós adoramos. Jesus falou para aquela mulher, a mulher samaritana: vocês adoram a quem não conhecem. Nós adoramos a quem conhecemos. Judeus adoram a quem conhecem. Os samaritanos adoravam a quem não conhecia. E conhecer a Deus. E por que Deus não procura adoração, mas está à procura de adoradores? Que o conhecem, que o adoram em espírito, que o adoram em verdade. Adoração fala de um resultado. Adorador fala do indivíduo. Então Deus não procura uma ação. Deus não está procurando adoração. Ele procura o adorador. Ele procura o indivíduo. Ele nos quer. Ele quer você. Ele procura o seu coração rendido, arrependido. Ele quer trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. E ao mesmo tempo trazer à sua memória aquilo que você precisa se arrepender. E nós temos que fazer essa oração diariamente nas nossas vidas. Para ser um adorador, né, que está no centro da vontade de Deus. Conhecer a Jesus, conhecer a palavra de Deus. Estar em comunhão com o corpo de Cristo, que são os pontos que nós vamos falar aqui ainda. Para isso, eu preciso derramar meu coração diante de Deus e ouvir do Espírito Santo o que Ele tem a me dizer. Eu quero citar agora 4 formas de conhecer e estreitar o nosso relacionamento com Deus. E a primeira forma de estreitar o nosso relacionamento com Deus é conhecermos a Deus por intermédio de Jesus. Não há como chegar a Deus sem Jesus. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Em João, capítulo 1, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 12 ao 14, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Primeiro passo para conhecer a Deus verdadeiramente passa por Jesus. Não há como nos chegar a Deus sem reconhecer Jesus como nosso Salvador, nosso Redentor. E em João 14, lá no capítulo 14, no versículo 6, Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém
vem ao Pai senão por mim. É o único caminho. Jesus, quando ele veio, foi para nos reconciliar com o Pai. Ele é o único mediador. E a verdadeira adoração, ela é dirigida a Deus por meio de Jesus. Aquele que não reconhece isso, aquele que não reconhece que Jesus é o mediador entre Deus e os homens, descobrirá que a sua adoração é vã. Então, muitas religiões ensinam que nós não precisamos de Jesus, que Jesus não é Deus, ou que Jesus não é digno de ser adorado, mas que nós temos que adorar direto a Deus. Não reconhecem Jesus como mediador, como o unigênito Filho de Deus, aquele que veio, que morreu pela humanidade para nos reconciliar. E essas pessoas que não reconhecem Jesus em um determinado momento, descobrirá que a sua adoração é vã. Conhecer a Deus é muito simples. Jesus ele nos ensina em João 14, no versículo 9. Quem crê em mim, vê o Pai. É muito simples. Quem crê em Jesus, vê o Pai. Porque ele é a expressão exata do ser de Deus. Em segundo lugar, nós conhecemos a Deus por intermédio da sua palavra. Por intermédio de Jesus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós conhecemos a Deus por intermédio da sua palavra. No Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É guardando a palavra. É meditando na palavra. É vivendo a palavra. É uma forma de nos achegarmos a Deus. A palavra de Deus nos direciona, nos aconselha, nos auxilia e nos ensina a fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus ensina quem Deus é e revela o seu caráter. A palavra de Deus é eterna, nos fala sobre a eternidade, é luz para o caminho, é viva e eficaz, é a espada do Espírito. Tudo isso nós aprendemos lendo a palavra de Deus. As escrituras elas não foram dadas para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos que ler, sabendo que nós vamos passar por uma transformação. Quando tudo aquilo que o Senhor nos deixou, a sua palavra, entra no nosso coração, ela gera em nós uma transformação. E em terceiro lugar, nós conhecemos a Deus por intermédio do Espírito Santo. Por meio de Jesus, por meio da sua palavra e por intermédio do Espírito Santo. Em João 16, versículos 13 ao 15, Jesus diz aos seus discípulos sobre a promessa do Espírito Santo, que ele enviaria o Espírito Santo. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará sobre si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. Que palavra linda que Jesus está dizendo ali para os discípulos, que ele enviará o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, o Espírito que nos ensina, que nos atrai para o Senhor, que nos atrai para Deus, que quebranta o nosso coração, que nos consola. A principal verdade que o Espírito Santo nos revela é a respeito do próprio Deus. Somente por ele o homem tem uma revelação das coisas eternas. Nós só podemos ter revelação das coisas eternas pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode promover uma comunhão profunda entre nós e Deus. Só o Espírito Santo pode nos revelar Jesus. E revelando Jesus, nós conhecemos a Deus, porque Jesus ele é a expressão exata do ser de Deus. E em quarto lugar, nós conhecemos a Deus por meio do corpo de Cristo, a igreja. Em 1 Coríntios, Paulo ele explica que todos nós somos membros de um corpo. Todos nós somos importantes no corpo de Cristo. Todos nós temos o nosso lugar no corpo de Cristo. Cada pessoa é um pedacinho desse corpo e tem sua importância e valor. Qual que é a mentira que Satanás tem lançado nas mentes hoje, nessa geração? Que eu não preciso congregar, que eu não faço falta na igreja, que eu não preciso estar em comunhão com o corpo. Mas você é um pedacinho do corpo. Nós somos, cada um de nós somos um pedacinho do corpo. E o corpo de Cristo, Cristo ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então fazemos parte, cada um é um membro de importância e grande valor.
O conhecimento de Deus nunca será completo se você não fizer parte do corpo de Cristo. Você não pode conhecer a Deus por completo se você não estiver inserido no corpo de Cristo. Se você não estiver inserido na igreja como organismo vivo. Compartilhamento entre os irmãos é necessário para quem quer conhecer a Deus. Porque na face do meu irmão Deus se revela. Na face do meu irmão Deus trata comigo. O compartilhamento entre irmãos é uma forma importantíssima de conhecermos a Deus. Se não houver integração entre os membros do corpo, a revelação de Deus será sempre limitada. Então, se não há integração entre o corpo de Cristo, a revelação de Deus é limitada naquele lugar. Porque nós precisamos valorizar, estar inseridos nesse corpo, ser membro desse corpo, ser um pedacinho de grande importância e valor inserido nesse corpo. A igreja é o corpo de Cristo. O corpo de um homem leva o mesmo nome que sua cabeça. Cristo, ele é o cabeça da igreja. E nós somos cristãos, os pequenos cristos. E isso é honroso para nós. Nós não podemos diminuir esse privilégio que Cristo nos deixou de congregar. Nós não podemos diminuir o fato de sermos adoradores, queremos conhecer a Deus por meio de Cristo, por meio da palavra, por meio do Espírito Santo e por meio da igreja, por meio do corpo. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificá-la e purificá-la, não para condená-la. Ele não a aborrece, mas cuida da sua igreja, pois é o seu próprio corpo. Se amamos ao Senhor, devemos também amar aquilo que Ele ama. Se você diz que ama ao Senhor, você precisa amar aquilo que Ele ama. E Ele ama a igreja. A igreja é sua noiva. Para concluir esse vídeo, que a sua vida de adoração seja o resultado da transformação da semente da fé em um profundo e inquebrável amor a Deus. A palavra do Senhor diz que se nós tivermos a nossa fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos mover os montes de lugar. Podemos dizer para um monte, sai desse lugar e vai para aquele outro, e ele vai. E se você hoje tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda e quer amar ao Senhor, quer demonstrar esse amor ao Senhor, que ela seja gerada em um profundo e inquebrável amor a Deus. Que o Senhor abençoe e guarde seu coração. Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários no vídeo abaixo que logo a gente entra em contato.